dá nem pra ver direito onde tá essa terra, lá no meio das nuvens. Mas te garanto, tá lá, né, filha? Fala aí. Ai, não é que a gente tá chegando mesmo? Quem vê a moça aí? Que horas são, Gu? 47. 12h47. A gente tem que virar aquela pontinha pra ir pro outro lado. Esse é um lado de você. Quem que gritou terra à vista? Cacá, onde a gente tá? Em Boné. Em Boné. Por que a gente veio pra cá? Pra você. Pra mim... É. Quem que decide? O capitão? Não, sou eu que decido. Desculpa, é o mestre. Mas o capitão é tão mais legal. A gente decide juntos. É assim que funciona. É, mesmo porque quem manda no capitão, né? Mestre, quer dizer. É. Bom, a gente decidiu ficar no Caribe, não decidiu cruzar, porque a gente ainda tem esperança de cruzar o Canal do Panamá e ir para o Pacífico, mesmo não tendo mais os recursos para isso. Quer dizer, a gente tem a esperança de conseguir trabalhar aqui um pouco, né? Aqui no Caribe, seja no Panamá, seja aqui em Boné, em OSBI, e fazer um caixa para poder fazer o Pacífico. Mas mesmo isso não acontecendo, a gente pode dar a volta no Caribe toda, porque a gente desceu para Bonaire, a temporada de furacão vai começar, então a gente tinha que escolher um lugar para ficar. Quanto mais ao sul do Caribe você ficar, mais seguro é. Na primeira temporada a gente ficou em Grenada. A gente ficou 8 meses em Grenada. Vamos ficando 8 meses, porque juntou, né? Furacão com Covid. Aí a gente acabou ficando um tempão em Grenada. E aí esse ano a gente resolveu ficar no Caribe. A maioria dos brasileiros cruzaram, foram para os Açores. Aliás, quando a gente está gravando agora, tem um pessoal bem no meio da viagem. 3 barcos brasileiros no meio da travessia. E a gente chegou aqui em Bonaire, que é o que a gente conta nesse filme que vocês estão vendo. Então a gente tem a esperança de ir para o Panamá, porque a gente quer Bonaire, onde a gente chegou, Curaçao, Aruba e Panamá. Panamá, tô louco para ir para Bocas del Toro e San Blas. Então a gente tem que decidir para onde a gente vai primeiro no Panamá, mas isso é para um outro episódio. Na verdade a gente está explicando por que a gente resolveu ficar no Caribe, por causa disso. A gente resolveu ficar no Caribe primeiro, porque a gente ainda quer ter a oportunidade de talvez cruzar o Panamá e ir para o Pacífico. Segundo, eu acho ainda que quando o Covid acabar, o Caribe pode ser um bom lugar para fazer charter. A gente trabalha com charter, então pode ser um bom lugar para fazer charter e o pessoal pode vir para cá quando o Covid der uma melhorada. Então esse foi o segundo motivo que a gente resolveu ficar. E o terceiro motivo é que a gente pode fazer a volta completa do Caribe, ir para o Panamá, subir por Cuba e fazer todo o lado que a gente não fez ainda. O que a gente está fazendo? O que a gente veio fazer? O que é isso? Tirar carta de nariz que a gente veio fazer? Não. O quê? Ai, Gustavo. Fazer teste no nariz. Para poder ir para onde? Boné. Quem tá lá em Boné que a gente vai encontrar lá? Cat. E o Carlos, não tá? Tá também. Lá vamos nós.
O que você tá fazendo? O que você tá na mão? Nossos exames de PCR, estamos na fila. Pra ir pra onde? Boné. Boné. E você está nervosa? Você não gosta que você não gosta que enfia no nariz? Meu nariz é muito sensível. Igual minha pele. Agora você sabe o que eu passo quando eu tenho que tomar injeção ou vacina. Minha pele não é nada, agora enfiar isso. Não é nada. Minha pele é sensível. Deixa eu ver como ficou, mãe. Deixa eu ver como você tá ficando. Faz bem lindo o que você tá fazendo. O que você já tá aprontando? Hein? O que você já está aprontando? Consertar o motor. Ah, o motor que deixou a gente na mão. Esse aí. O primeiro dia me deixou na mão, ele falou que era motorista, que era ruim. Mas é verdade. Aí ontem... dia foi. Aí ontem deixou ele na mão, aí é o que ele tá vindo fazer? Consertar motorista. O que é isso que tá na sua mão? Um carburador. Um carburador. Fica onde? Aqui. E ele disse que fui eu que afoguei. Não, afogou não. Trocar esse gasket. Tomara que a gente consiga não ficar mais no remo. Olha que dia bom, que dia bonito, típico. Vai cair uma chuva. Vai cair uma chuva. Já começou. Acho que eu vou ter que tirar a Catarina também da atividade. Não vai. Aí. Again. Manutenção do botinho. Boa? Boa. Vai dar uma volta? Boa. Tchau, até breve para Brewers Bay, St. Thomas, USVI. Tá prestes a dar um jive, meu amor, e você aí de pé vai tomar uma retrancada. Eu ia mostrar a mestra. Já estamos de mestra. Meu amor de mau humor. Não tô de humor, eu só como dizia a Catarina, mau amor, né, Cacá? Cacá querendo café da manhã. USVI ficando para trás. Ali acho que é culebra, não dá nem pra ver. Nossa vela. Estamos velejando hoje já umas 7 horas. 8 talvez. É o estado desses dois. Muito bom, só demos uns splashes de água de vez em quando. Parece que vamos chegar mais um dia e 20 horas de viagem. A gente chega dia 1º. Esquecemos de tirar a bandeira dos Estados Unidos. Nada pra lá, nada pra cá. Não vemos mais nenhuma ilhazinha. Tem uma frase da esposa de um amigo velejador lá do Veleiros do Sul, eu acho demais para descrever a velejada. São horas de tédio para alguns minutos de pânico e terror.
Sensacional. A gente desviou desse pirajá aí, tava bem mais perto. Eu olhei no radar e deu pra dar uma fugidinha dele. Agora ele já voltou rumo a Boné. Olha que pôr do sol. Então, saímos de Brewers, passando por meio dessas duas ilhinhas aqui, por Sota de São Croix, dei uma orçadinha, nem precisava, e toquei pau até Boné. Foi uma das melhores velejadas da vida. Fizemos 420 milhas em 2 dias e 5 horas. Isso que teve horas que velejamos com muito pouco vento. Se fosse o tempo inteiro como no finalzinho, fazíamos em menos de 2 dias fácil. E o sol comendo a gente. Estamos há 1 dia e umas 3 horas viajando. Olha lá, vou pegar a cena, vou pegar a cena. Aham. Nossa, que cena! Impressionante! Tem uma nuvenzinha lá na frente, considerável. Minha opinião a respeito de veleiros de cruzeiro: quanto mais regulagem você tiver, mais confortável e segura é a sua velejada. Escuto muito por aí o pessoal falar: não, eu sou só cruzeirista, não preciso disso, é mais um cabo para me atrapalhar na velejada. Na verdade não, você poder trimar sua vela e deixar o barco mais estável é conforto e segurança. Essa é a minha opinião. Ontem à noite a gente pegou uma chuvinha. Tava eu, bem no meu turno. Mas foi delícia. Isso aí eu tô achando que vai passar, a gente não vai pegar. Será? Passa uma noite guardadinha. Quantos nós a gente tá andando, Gu? 7? Qual a previsão de chegada lá? Tadinha da pessoa. Essa tripulação lá embaixo, protegida do sol. Só eu aqui, ó. Ganhamos música agora, alguém colocou. Café da manhã no Zenit é pãozinho? Sem nada. Sem nada, presente pra quem tá achando que tá passando mal. Tadinho, sério. Almocinho no meio da travessia.
Todo mundo escondido do sol. E das ondas que tá quebrando aqui. Estamos andando numa média de 8 alguma coisinha. Acredito que amanhã a gente já tá lá na... Faltam 190 milhas. Acho que amanhã nesse mesmo horário a gente já tá lá. Andando a 10 nós. Bem rápido, hein? Mais que tabela? Quase pôr do sol. A gente já tá 1 dia e meio. Começamos 5 horas da manhã. Um dia aí. A música que meu marido colocou para eu ver o pôr do sol. Ah, boa. Agora ele... Já filmei esse ano uma outra. Na verdade, horas de tédio nada. Tem milhões de coisas acontecendo. Se você parar para prestar atenção, como o barulho das ondas batendo no seu casco, que uma parte dela provavelmente foi formada a muitos mil quilômetros de distância, em uma tempestade que alguém estava tentando conduzir seu barco com dificuldades. A luz do sol queimando sua pele, alimentando plâncton minúsculo, que é alimento para as enormes baleias, ou a luta pela vida dos peixes voadores fugindo do dourado, que precisam desse alimento. E tudo isso acontecendo bem na sua frente. São forças enormes, brutais, e seu veleiro passando fluido no meio disso tudo. E muitas vezes nós blasfemando, falando que nada acontece. Acabamos de risar, tinha essa danada aí na frente, ó. Vamos ver como é que vai ser essa chuvinha aí. Estamos chegando. Não consigo ver Boné por causa da nuvem, mas a gente tá já a 15 milhas de Boné. Aí chegada com emoção. Tomara que nem seja, porque só a nuvem mesmo, tá. Agora tá o que? 20? Tá, deu 23. Acho que vai ficar entre isso, 25 talvez. Vamos ver. Torcer. Beleza. Olha só que jeitinho de chegar. Depois de gritarmos de ter tempestade, terra à vista, estarmos chegando pertinho. O que acontece? 25 nós. Olha como estamos risadinhos. Faz tempo desde a tempestade. E assim, esperando.
31 agora. Pra chegar em Bonaire foi um morereco, Virgem Maria. Pra vir pra cá foi moleza, tava delícia. Chegando aqui, pra chegar na ancoragem, um contravento de 31 na cara, ainda não pegamos a poita. Vamos ver como vai ser isso aí. Quando você chega em Bonaire, você é obrigado a pegar uma poita. Bonaire inteiro é parque e você não pode ancorar. Se não tiver poita disponível e você não tiver feito reserva na marina, você tem que seguir para Curaçao. Nós chegamos, pegamos nossa poita e fomos ver como que é debaixo d'água, porque Bonaire é o lugar do mergulho. E essa é a nossa poita. Olha que incrível! Que legal! Você ainda tá aí? Aproveita e dá uma forcinha pra gente. Curte esse filme, compartilhe o canal com seus amigos, inscreva-se e comente aqui embaixo o que você achou dos mergulhos, dê alguma sugestão. Se você quiser saber alguma coisa, eu sempre comento nos filmes e não deixo de responder ninguém. E beijo do gordo!